Olá, meu nome é Sandra. Quero inicialmente agradecer ao convite de estar aqui fazendo essa palestra, essa gravação de vídeo para vocês. É um assunto bem complicado para algumas pessoas, mas depois de um certo treino se torna bem tranquilo. Eu vou passar aqui para vocês um pouco da minha experiência sobre o espermograma. E, na verdade, nos últimos 30 anos, eu trabalhei aqui numa clínica da capital, numa clínica de andrologia, onde exclusivamente eu fazia a análise do sêmen. E nos últimos 20 anos, eu trabalhei como embriologista responsável do laboratório de fertilização in vitro dessa mesma clínica, onde a análise do espermograma era crucial para a gente determinar qual é o tipo de procedimento seria realizado no procedimento de fertilização in vitro. Então, o espermograma tem como finalidade a avaliação da fertilidade masculina. Eu vou utilizar como base o Manual da Organização Mundial da Saúde, a 5ª edição de 2010, que é utilizado mundialmente por todas as clínicas de fertilização in vitro e os laboratórios que fazem o espermograma. Eu vou dar uma pincelada geral aqui na composição do sêmen, que o objetivo da aula é a análise do sêmen em si. E, na verdade, não vou falar sobre função de cada das glândulas ou função do espermatozoide ou anatomia do espermatozoide. Então, o sêmen é composto pelos fluidos das glândulas anexas e pelos espermatozoides. Os espermatozoides são provenientes do epidídimo e os fluidos das glândulas anexas, 60% provém das vesículas seminais, de 30% a 35% vem da próstata e o restante das glândulas bulbouretrais e das glândulas uretrais. É importante determinar, no caso, que não vai ser uma única análise que você vai taxar aquele paciente de infértil ou não. Durante a vida do paciente, ou durante um certo período, a análise do sêmen varia muito. Então, você não pode usar uma amostra, um espermograma para você determinar a qualidade do sêmen. Então, essa variação de resultados do espermograma dentro do mesmo indivíduo depende da atividade das glândulas anexas, se não houve perda durante a coleta, depende dos dias de abstinência, se o paciente teve febre recentemente ou usou medicamentos ou drogas. Todos esses fatores interferem na quantidade dos espermatozoides. Eu tenho aqui um gráfico um trabalho realizado pelos laboratórios Schering, e onde foi feito o espermograma de 5 pacientes durante 1 ano e meio. E aqui a gente pode notar que a concentração de espermatozoides de alguns pacientes, tanto espermatozoides no total, quanto o número de espermatozoides por ml, variou aqui de quase 0 para 250 milhões. Então, vocês podem verificar que se você analisar o espermograma naquele período que o paciente está com um número muito baixo, você poderia dizer que ele é infértil, mas isso não é verdade. Então, você não pode dar um laudo definitivo a partir de um espermograma apenas. Vamos começar com a coleta da amostra, que é o inicial. A coleta deve ser realizada em laboratório, numa sala apropriada. Devem ser fornecidas ao paciente instruções verbais e escritas, esclarecendo sobre a coleta do material. Então, o paciente deve ter de 2 a 7 dias de abstinência sexual, ele deve urinar antes da coleta do sêmen, lavar as mãos e o pênis com sabão e depois enxaguar bem e enxugar com toalha descartável. E antes de fazer a coleta da amostra. A amostra ela é obtida por masturbação
em frasco estéreo de boca larga, que pode ser de vidro ou de plástico atóxico. Esse frasco será identificado com o nome do paciente, o número de identificação, a data e a hora da coleta. A amostra deve ser mantida a temperatura ambiente até o momento da entrega ao local da análise. Todo o sêmen deve ser coletado. O paciente deve relatar se houver qualquer perda de alguma porção. Em circunstâncias excepcionais, a amostra pode ser coletada em casa. O paciente novamente será esclarecido verbalmente por escrito de como realizar a coleta e o transporte da amostra. Neste caso, o transporte será feito a temperatura de 20 graus a 37 graus Celsius e deverá ser entregue ao laboratório dentro da primeira hora após a coleta. No impresso do laboratório será informado o nome, a data do nascimento do paciente, a data e a hora da coleta, o período de abstinência sexual, se houve perda de material e o intervalo entre a coleta e o início da análise. No laboratório, a amostra deve ser colocada em incubadora ou banho-maria a 37 graus. Começamos então com a análise macroscópica, que vai consistir na liquefação, do volume, do pH, da cor e da viscosidade. A liquefação. O sêmen após coletado, ele apresenta-se como uma massa semissólida coagulada. Em 15 a 30 minutos, a temperatura ambiente, o sêmen é liquefeito. Enquanto ele está nessa fase de coagulado ainda, os espermatozoides eles estão aglomerados numa massa e não tem deslocamento, então tem que esperar realmente fazer a liquefação para começar a análise da amostra. A amostra deve ser analisada logo após a liquefação, que ocorre normalmente em até 30 minutos. Se ultrapassar os 60 minutos, a gente pode passar o sêmen através de uma seringa com agulha de 40 por 12 para permitir uma amostra mais homogênea. E é relatado no formulário, no caso, essa demora da liquefação. O volume. O volume deverá ser medido também após a liquefação com auxílio de uma pipeta graduada. Os valores de referência, segundo a quinta edição do Manual da OMS, é que um sêmen normal deve apresentar no mínimo 1,5 ml de volume. O pH, ele é medido com auxílio de papel pH com faixa de variação de 0 a 1. Quem tiver um pHmetro fica muito mais exato, mas com o papel pH já é bem, você pode ter um valor bem legal. Os valores de referência segundo o manual da OMS, um sêmen normal deve ter pelo menos 7,2 como pH mínimo. Se a gente encontrar uma amostra cujo pH seja menor que 7 e o sêmen apresenta um baixo volume e uma baixa concentração de espermatozoides, pode se suspeitar de uma obstrução dos ductos ejaculatórios ou ausência congênita bilateral dos vasos deferentes, uma condição na qual as vesículas seminais são também pouco desenvolvidas. O pH seminal aumenta com o tempo. No caso, deixar parado no laboratório, o pH vai aumentando. Então, dessa forma, pH mais elevados não vão nos fornecer informações clínicas significativas. A cor. Após a liquefação, o sêmen tem uma aparência acinzentada ou palescente, meio perolada. Ele pode apresentar uma aparência mais translúcida se a concentração de espermatozoides for baixa. Quando apresentar uma coloração marrom avermelhada, pode indicar a presença de hemácias. Isso deverá ser relatado no formulário. Pode apresentar também uma coloração amarelada em pacientes que fazem uso de certas vitaminas ou drogas ou em pacientes com icterícia. A viscosidade. Após a liquefação, a viscosidade pode ser estimada aspirando-se gentilmente a amostra com auxílio de uma pipeta, deixando escorrer e medindo o comprimento do filamento que se forma. Se o filamento for maior de 2 centímetros, indica que a amostra tem uma viscosidade aumentada.
A viscosidade aumentada vai interferir na determinação da motilidade, da concentração, da determinação das usagens bioquímicas do sêmen. Partimos agora para a análise microscópica. Após a liquefação, a gente deve homogeneizar bem a amostra e colocar 10 microlitros do sêmen em uma lâmina, cobrir com uma lamínula de 22 por 22. Esses valores de 10 microlitros e a lamínula é importante para obter o volume, digamos, a espessura ideal, onde os espermatozoides não fiquem nem muito achatados, nem muito livres, que você não consegue visualizar, no caso, a preparação. Deve-se examinar inicialmente em aumento de 100 vezes para verificar se a amostra está homogênea. Nesse momento, você já vai observar se há aglutinação ou células redondas. Passamos para um aumento de 400 vezes para a gente determinar a motilidade e, se houver aglutinação, o tipo de aglutinação. A presença de aglutinação pode ser sugestivo de anticorpos anti-espermatozoides presentes na amostra. Aqui tenho um esquema do tipo de aglutinação que pode ser visto. No caso, cabeça a cabeça, então pode ver que as cabeças estão unidas e as caudas livres, e os espermatozoides estão móveis, então a gente verifica a aglutinação entre os espermatozoides móveis. A aglutinação cauda a cauda, aqui a gente pode verificar que as caudas estão unidas e as cabeças estão livres, e a aglutinação mista, no caso a gente vê aqui que tanto cauda quanto cabeça estão unidos. A motilidade, essa é a parte mais complicada que as pessoas acham bem difícil de fazer e realmente precisa bastante treinamento, porque é uma análise subjetiva e, claro, existem atualmente análises computadorizadas de todos os parâmetros que eu vou mostrar para vocês, mas mesmo assim precisa ter o olho humano atrás do computador para confirmar o que o computador determinou. Então, a gente tem que examinar pelo menos 200 espermatozoides para tentar acertar na proporção das motilidades, dos tipos de motilidade do espermatozoide. Então, a motilidade progressiva é aquela onde os espermatozoides têm uma motilidade ativa linear ou eles apresentam um trajeto em largos círculos e são bem rápidos. A motilidade não progressiva são todos os outros padrões de motilidade com ausência de progressão, ou seja, os espermatozoides que apresentam movimentos em pequenos círculos, que não apresentam deslocamento ou somente o movimento flagelar. E os espermatozoides imóveis são aqueles que não apresentam movimento nenhum. Para facilitar a determinação da motilidade, pode ser usado um retículo na ocular, conforme a figura que eu vou mostrar um pouco logo abaixo. E também, se você não tiver, você pode usar alguns critérios para poder não contar a mesma área da lâmina que você preparou. Então, no lado A aqui, o retículo na ocular, você pode centralizar a amostra e contar quantos espermatozoides de cada tipo de motilidade em cada quadradinho. E aqui você examina a área mais ou menos central, deixando os 5 milímetros da borda, você não leva em conta, porque nessa região os espermatozoides vão estar, a área vai ficar um pouco mais seca e os espermatozoides vão estar com uma motilidade que não se pode avaliar muito bem. Então a gente usa uns critérios, começando de baixo para cima, da esquerda para a direita, para não analisar sempre o mesmo campo, para ter uma análise melhor da motilidade dos espermatozoides. Os valores de referência, segundo o Manual da Organização Mundial da Saúde, é que o limite mínimo para a motilidade total é de 40%, ou seja,
tanto uma motilidade progressiva e não progressiva, ele deve ter 40% do material móvel, e dos 40%, 32% ele tem que ter de motilidade progressiva. Aqui eu tenho um esquema, um desenho, uma foto, melhor dizendo, de uma determinação computadorizada. Aqui, só para ilustrar, aqui em vermelho e em verde eu tenho o trajeto da motilidade progressiva, então pode verificar. Os vermelhos, eles têm o trajeto mais retilíneo, os verdes, eles apresentam o deslocamento, porque aqui é o início, por exemplo, e aqui é o fim, então você pode verificar que tem o deslocamento e eles têm um trajeto um pouco circular. Os não progressivos, eles não têm deslocamento, então só apresenta-se um risquinho pequenininho, ele está aqui em azul, e os espermatozoides imóveis estão em amarelo aqui. De qualquer maneira, como eu disse anteriormente, o computador ele consegue fazer essa determinação para você, mas sempre deixa alguns errinhos aqui, por exemplo, ele não contou esse espermatozoide ou esse espermatozoide, então sempre há uma pequena falha nessas determinações. Aqui eu tenho um vídeo para vocês verem a dificuldade que a gente tem para fazer a análise. Na verdade, é uma análise subjetiva, como eu disse, e com certeza, você tendo o retículo, você consegue localizar espermatozoides por quadradinho e determinar o tipo de motilidade que ele apresenta em cada quadradinho. Então, fica muito mais fácil. Aqui você pode ver, tem espermatozoides mais rápidos, outros mais lentos, alguns parados aqui. Partimos então para determinar a vitalidade dos espermatozoides. A vitalidade tem como finalidade avaliar a integridade da membrana do espermatozoide. Essa avaliação é importante, principalmente quando a motilidade é inferior a 40% de espermatozoides progressivos. Avalia-se a porcentagem de espermatozoides corados com eosina. Então, desta maneira, a gente coloca em uma lâmina 5 microlitros de sêmen e adiciona 5 microlitros de uma solução a 0,5% de eosina amarelada preparada em soro fisiológico. A gente mistura bem e cobre com lamínula 22 por 22. Avalia-se ao microscópio pelo menos 200 espermatozoides, pode ser sob aumento de 400 vezes, e os espermatozoides que apresentam a cabeça corada, eles estão mortos, e aqueles que estão com a cabeça não corada estão vivos, no caso com a membrana íntegra. Aqui tem uma figurinha só para demonstrar para vocês. Os espermatozoides aqui em vermelho, eles estão mortos, e os que não estão corados, eles estão vivos. Nesse caso, a gente vai ter muitos espermatozoides, os vivos, móveis, vão estar não corados com certeza, mas a gente vai ter muitos espermatozoides imóveis que se apresentam sem cor, no caso, e no caso a gente pode saber que eles estão vivos porque a membrana dele está íntegra. Segundo a 5ª edição do Manual da Organização Mundial da Saúde, o limite inferior para a vitalidade é de 58% de membrana íntegra, ou seja, tem que ter 58% de espermatozoides vivos. A concentração de espermatozoides. A contagem de espermatozoides ela pode ser realizada em câmara de Mackler, câmara de Neubauer, câmara de Horwell e outros tipos que foram lançados no mercado para tentar facilitar essa contagem. Vou mostrar para vocês aqui a contagem em 2 câmaras. A primeira na câmara de Mackler, onde se coloca 10 microlitros de sêmen liquefeito sem diluir dentro de uma câmara e cobre-se com a lamínula própria que contém um retículo com 100 quadradinhos. Essa câmara é assim, a preferida das clínicas de fertilização porque é mais tranquila, você não precisa diluir, embora a precisão seja maior usando a câmara de Neubauer. Aqui está a figura da câmara de Mackler. Então são 100 quadradinhos, então o importante é observar que quando faz a preparação, você não deve ter bolha dentro da preparação.
e observar uma distribuição uniforme dos espermatozoides dentro dos quadradinhos. Você conta 10 quadradinhos, podendo ser, se a distribuição uniforme, pode ser em qualquer direção, pode ser nessa direção ou de cima para baixo, ou pode usar os 2 quadradinhos de cada ponta e 2 centrais, totalizando 10, para determinar o número de espermatozoides por ml. Para facilitar a contagem, a gente pode usar, imobilizar os espermatozoides. A gente coloca mais ou menos uns 200 microlitros de sêmen num tubo e deixa por 10 minutos em banho-maria a 56 graus. Dessa maneira, os espermatozoides ficarão imóveis e fica muito mais tranquilo para você contar. E, no caso, vai ser a contagem mais precisa do que todos eles estiverem imóveis. Na câmara de Mackler, a gente realiza a contagem sob aumento de 200 vezes ao microscópio. No caso, como eu repeti, eu vou repetir agora em 10 quadradinhos. Conta-se, como critério, vamos utilizar contando somente os espermatozoides inteiros, que tem cabeça e cauda, e consideram-se dentro da quadrícula aqueles espermatozoides que toquem a borda superior e direita ou inferior e esquerda, da mesma maneira como a gente aprendeu nos hemocitômetros. E assim evita-se contar os espermatozoides 2 vezes. O resultado obtido multiplicado por 1 milhão nos dá a concentração de espermatozoides por ml. Nas amostras oligospermicas, onde a quantidade de espermatozoides é pequena, pode-se contar os 100 quadradinhos e o valor encontrado multiplicado por 100 mil nos dará a concentração de espermatozoides por ml. Em câmara de Neubauer e Improved, que é mais recomendado, como eu falei, porque a contagem é mais precisa, a gente precisa, em geral, de uma diluição, e para isso a gente vai utilizar uma solução de eosina amarelada a 0,5% em água, que na verdade o corante vai entrar no espermatozoide, ele vai ficar corado de vermelho e fica mais fácil a visualização dos espermatozoides na câmera. A diluição vai depender daquela primeira avaliação que você fez sobre lâmina e lamínula. Eu tenho aqui uma tabela, né, do Manual da Organização Mundial da Saúde, tentando nos orientar qual a diluição melhor para cada quantidade de espermatozoides encontrada naquela primeira lâmina que a gente examinou. Se você examinar no aumento de 400 vezes e contar mais que 101 espermatozoides, o ideal é você fazer uma diluição 1:20, ou seja, uma parte de sêmen para 19 do diluente, no caso da eosina a 0,5%, e aqui tem os valores sugestivos que vocês podem utilizar, que é um valor tranquilo de se fazer, e no caso, se tiver no aumento de 400 vezes, de 16 a 100 espermatozoides, você faz uma diluição 1:5, de 2 a 15 você faz uma diluição 1:2 e menos de 2 espermatozoides por campo, você faz uma diluição 1:2 também. Aqui você pode também fazer uma diluição 1:10, que você já facilita, que você já vai para a próxima contagem, que seria a contagem de células. Aqui eu fiz um esquema da câmara de Neubauer. Então, a gente considera os 5 quadrados maiores como os principais, e do central a gente dividiu aqui em 5A, 5B, 5C, 5D e 5E. Dependendo da região contada, a câmara vai, no caso, para a gente obter o número total de espermatozoides, você vai ter que usar um fator de multiplicação de acordo com a região contada nessa câmara. Por exemplo, se você contar toda a região 1, 2, 3, 4 e 5, o fator de multiplicação para todas essas áreas vai ser de 2.000. Se você contar só a região 5 inteira, toda a região 5, o fator de multiplicação será 10.000. Se você contar apenas os espermatozoides que estão no 5A, 5B, 5C, 5D e 5E,
o fator de multiplicação será 50.000. A concentração de espermatozoides, então vou repetindo aqui, será o número de espermatozoides contados nos quadrados, vezes o fator de multiplicação, e não devemos esquecer do fator de diluição que a gente utilizou para realizar essa preparação. Repetindo aqui, o fator de multiplicação para os quadrados de 1 a 5 é 2.000, só para o quadrado 5 total é 10.000, e para a contagem dos espermatozoides no 5A, 5B, 5C, 5D e 5E é 50.000. A concentração total de espermatozoides vai ser a concentração de espermatozoides determinada anteriormente vezes o volume total da amostra. E segundo o Manual da Organização Mundial da Saúde, um espermograma normal deverá conter no mínimo 15 milhões de espermatozoides por ml e 39 milhões de espermatozoides no ejaculado total. Para se determinar a contagem de células redondas, na câmara de Maclaurin, a gente vai contar os 100 quadradinhos, vai multiplicar por 100.000, e na câmara de Neubauer Improved você pode usar uma diluição com eosina amarelada 0,5% em água destilada, uma diluição 1:10, por exemplo, e fazer a contagem nos quadrados conforme eu expliquei anteriormente. O valor de referência, segundo a Organização Mundial da Saúde, você não pode encontrar mais de 5 milhões de células redondas por ml, e desses não pode ter mais de 1 milhão de leucócitos por ml. Para a avaliação da morfologia dos espermatozoides, a gente vai precisar preparar 2 lâminas com uma extensão da amostra. Para isso, cada lâmina será identificada com o nome do paciente, a data e o número de identificação do laboratório. Coloca-se 10 microlitros de sêmen na lâmina e faz uma extensão igual a que a gente prepara para o sangue. A gente seca o esfregaço ao ar livre, no mínimo umas 4 horas antes de fazer a coloração. O espermatozoide considerado normal, ele apresenta uma cabeça levemente oval, medindo de 3,7 a 4,7 micrômetros de comprimento por 2,5 a 3,2 de largura. Ele tem um acrossoma bem definido, que ocupa de 40 a 70% da cabeça do espermatozoide, e esse acrossoma não pode ter mais que 2 vacúolos no seu interior. A região pós-acrossomal não deve ter nenhum vacúolo. No mesmo eixo do maior comprimento da cabeça, a gente vai ter a peça intermediária e em seguida a cauda. A peça intermediária ela deve ser fina, regular, medindo de 3,3 a 5,2 micrômetros de comprimento e 0,5 a 0,7 micrômetros de largura. Ela deve estar alinhada com o maior eixo da cabeça, e restos citoplasmáticos nessa região são considerados normais quando não ultrapassam 1/3 do tamanho da cabeça. A cauda, ela segue no mesmo eixo da cabeça e peça intermediária, e deve ter um calibre uniforme, tão fina quanto a peça intermediária, e com aproximadamente 45 micrômetros de comprimento. Aqui tem umas figuras aqui, certas variações que são consideradas normais ainda. Então, normalmente assim, tem um pouquinho maior, um pouquinho menor do que aqueles valores que eu passei para vocês. Então, são ainda considerados, mesmo que seja um pouquinho menor, mas estão dentro daquele limite mínimo de valor que eu passei para vocês, ele é considerado normal. Lógico que a peça intermediária e cauda estando normais, o espermatozoide é considerado normal. Para a gente avaliar, a gente separa os tipos de defeito. Então, tem defeitos de cabeça, de peça intermediária e de cauda. Os defeitos de cabeça podem ser classificados em macrocefálico, microcefálico, redondo,
fusiforme, tapering ou forma de charuto, uma forma alongada, piriforme, forma de pera, bicefálico, que tem 2 cabeças, acefálico e amorfos. Os defeitos de peça intermediária, ela pode ser espessada ou fina, pode apresentar a gota citoplasmática ou pode ser angulada. E os defeitos de cauda pode ser curta, enrolada ou cauda múltipla. Aqui está um esquema das formas anormais. Então, a forma tapering, como eu falei, é uma forma alongada. A piriforme tem a forma de pera. Aqui tem as formas arredondadas. Essa aqui, essa primeira forma arredondada, ele não apresenta acrossoma e, na verdade, alguns pacientes apresentam só esse tipo de espermatozoides, são pacientes inférteis e a gente chama esse tipo de anomalia a globozoospermia. As formas tapering é bastante importante assim, se a gente verifica uma grande quantidade dessas formas, porque pode indicar a presença de varicocele no paciente. Então, isso já orienta um pouco o médico a fazer uma busca maior, né, se existe ou não a varicocele. Aqui a gente tem as formas vacuoladas, que apresentam mais de 2 vacúolos na área onde está o acrossoma. Aqui o acrossoma não está correspondendo a 40% no mínimo da área da cabeça do espermatozoide. Aqui temos os defeitos de peça intermediária, no caso, esse aqui ele está angulado, esse aqui está a inserção assimétrica, esse aqui ela está espessada e essa aqui a peça intermediária afilada, no caso. Aqui os tipos de defeito de cauda, a cauda é curta, aqui a cauda dobrada, a cauda enrodilhada. Nesse caso aqui, a gente tem a espessura, tem um resíduo, no caso uma gota citoplasmática na área da peça intermediária e ela, na verdade, é considerada como anormal. As técnicas de coloração. A coloração que a gente utiliza é a de Papa Nicolau modificada, que é a recomendada, onde a gente usa os corantes hematoxilina, Orange G e OEA 50 e uma grade, digamos, de álcools para hidratar e depois desidratar, que na verdade isso pode ser consultado no Manual da Organização da Saúde. Outro tipo de coloração é a coloração de Diffie-Quick, ou seja, é o panótico, o nosso panótico do hemograma, que consiste do triarilmetano dissolvido em metanol, xanteno eosinofílico e tiazina basofílica. Como critério para a análise dessa morfologia, a gente usa o critério estrito de Krieger, onde são examinados 200 espermatozoides sob aumento de 1000 vezes. O ideal é possuir um retículo graduado, porque a gente vai precisar medir o espermatozoide normal. E esse critério, ele diz que as formas borderline são consideradas anormais, ou seja, aqueles espermatozoides que aparentemente têm a cabeça oval, a peça intermediária normal e a cauda normal, você tem que medir todo ele e se por acaso a cabeça estiver um pouquinho maior do aquele limite que eu apresentei anteriormente, ele é considerado anormal. Então você já classifica ele como um macrocefálico. Se ele for com a cabeça um pouco menor, você entra na classificação de microcefálico. Então, por isso, aqui tem, na verdade, um esquema de um retículo só na ocular e um retículo graduado no micrômetro, que você pode medir o espermatozoide e avaliar com maior precisão esses espermatozoides normais. Então, é importante assim, os espermatozoides anormais, eles já são anormais, então você só vai precisar medir os espermatozoides que você acha que são normais. Aqui está uma prancha com vários espermatozoides normais, alguns têm vacúolo, na verdade não pode, esse tem 2 vacúolos, é considerado normal,
mas pode ver que a cabeça está ovalada, a peça intermediária não está espessada nem muito fina e a cauda continua no mesmo eixo do comprimento da cabeça. Aqui tem uma prancha das formas anormais, onde a gente pode verificar espermatozoides com dupla cauda, com defeito de cabeça, peça intermediária. Esse aqui seria o fusiforme, que tem a ponta de lança. Esse aqui seria um piriforme, esse aqui seria uma forma alongada ou tapering. Então, vocês podem verificar que tem espermatozoides de todo o tipo aqui e são classificados como entre as formas anormais. É importante também, a gente sempre vai encontrar nas preparações outros tipos de células. Então, aqui tem um exemplo de célula epitelial, que é bastante comum na amostra. Célula de espermatogênese sempre também aparecem, e polimorfonucleares e macrófagos ou mononucleares também a gente sempre vai encontrar. É importante a gente determinar principalmente a porcentagem de células de espermatogênese, células polimorfonucleares e mononucleares, porque se tiver uma grande quantidade de polimorfonucleares, pode indicar uma presença de uma infecção do paciente. Os valores de referência, segundo a 5ª edição do Manual da OMS, é de 4% de formas normais. Então, o paciente, se já apresentar 4% de formas normais, ele está dentro dos padrões de normalidade, é considerado um paciente fértil. Esse valor é bastante baixo, porque a gente vai usar aquele critério de Krieger que você vai medir, e o espermatozoide que tiver no limite entre o normal e anormal, se ele estiver fora da normalidade, ele é considerado anormal. Então, esse valor, por isso que ele é super baixo. Depois de toda essa análise macroscópica e microscópica, a gente faz a análise bioquímica do sêmen. Para isso, a gente vai precisar separar o plasma seminal dos espermatozoides. A gente centrifuga o sêmen por 10 minutos a 1000 G e separa o plasma seminal, podendo guardá-lo a 20 graus ou congelar a 20 graus negativos até o momento da análise. Assim, você pode juntar várias amostras e fazer determinações bioquímicas num momento único. Existem kits comerciais disponíveis, então já facilita muito o nosso trabalho. Antigamente a gente tinha que preparar todos os reativos, preparar padrões, e hoje é que o negócio está muito mais tranquilo com a automação dos exames bioquímicos. E um dos exames que a gente pode fazer para avaliar o sêmen é a frutose. Ela vai avaliar a função das vesículas seminais. Eu só vou dar aqui, eu não vou entrar em detalhe, no caso, cada kit vai ter o seu método e no caso, vocês vão buscar o melhor kit para vocês. E o valor de referência, segundo a 5ª edição do Manual da Organização Mundial da Saúde, é 13 micromol por ejaculado. Eles dão aqui um valor em micromol por ejaculado. Os kits que devem existir por aí devem ter os seus valores de referência e devem ser seguidos para obter um resultado perfeito. É importante ver que se a gente obtiver uma concentração baixa da frutose, ela pode caracterizar a obstrução dos ductos ejaculatórios ou uma ausência bilateral congênita dos vasos deferentes, uma ejaculação retrógrada parcial ou deficiência androgênica. Outra determinação que se pode fazer é de ácido cítrico, zinco ou fosfatase ácida prostática para avaliar a função prostática. Os valores de referência, segundo o manual da OMS, é de pelo menos 2,4 micromol por ejaculado. Aqui eu tenho uma tábua, no caso dos valores normais preconizados pela OMS. Então, aqui a gente pode verificar que o valor mínimo de volume do sêmen é 1,5 ml, o número de espermatozoides total é 39 milhões, o número de espermatozoides por ml é de 15 milhões,
A motilidade total, ou seja, progressivos e não progressivos, o paciente normal deve apresentar 40%. De motilidade progressiva, ele deve apresentar no mínimo 32%. A vitalidade, ele tem que apresentar 58% de espermatozoides vivos e 4% de formas normais. O pH tem que ser maior que 7,2, o zinco é maior que 2,4, a frutose maior que 13 micromol por ejaculado, esses dois últimos parâmetros. Aqui tem outros parâmetros, os quais eu não estou falando agora, não estou explicando, mas são outros testes para verificar a presença de anticorpos anti-espermatozoides, que vai estar bem explicado no manual, que eu vou deixar no final um link para vocês poderem acessar e baixar o manual. E assim como também outros parâmetros que eu não expliquei aqui, eu me ative aqui apenas ao básico do espermograma, o que todo mundo precisa saber pelo menos. E na sequência aqui eu tenho um exemplo do formulário ou do impresso que você tem para apresentar ao paciente ou para o médico do espermograma. Então deve conter pelo menos o nome, no caso, o código do exame, a identificação do laboratório, a data, a coleta, se for feito no laboratório ou em casa, se a hora da coleta, a hora e os minutos, a hora que foi entregue no laboratório e a hora que começou a análise do laboratório. Precisamos aqui, tem o dia de abstinência do paciente, se ele tomou medicação e se houve alguma dificuldade na coleta. Aqui tem alguns outros parâmetros que eu não vou citar aqui, mas é importante colocar se a amostra foi coletada totalmente ou se houve alguma perda, a aparência dela, se está normal ou anormal, no caso, a cor, se está acinzentado, se está avermelhado ou não, se precisa colocar. A viscosidade, se está normal ou anormal. A liquefação, se há aglutinação ou não. Se o pH está maior que 7,2 e seu volume, no caso, é maior que 1,5. Na área do espermatozoide, o número total de espermatozoides por ejaculado, o número de espermatozoides por ml, a porcentagem da vitalidade, o total de espermatozoides móveis, o total de espermatozoides móveis progressivos, o total, no caso, os espermatozoides não progressivos e os imóveis. A quantidade de formas normais, aqui eles só separaram no caso, entre formas normais e dentre as formas anormais só a normalidade de cabeça, de peça intermediária e de cauda. E também se apresenta aquela gota citoplasmática. Aqui também tem os valores dos exames para determinar a presença de anticorpos anti-espermatozoides e, no caso, a parte da bioquímica, o zinco, a frutose e outras determinações que eu não citei nessa aula de hoje. Vou falar para vocês um pouco da nomenclatura que é utilizada mundialmente entre os médicos e mesmo entre os laboratórios. A normozoospermia é a concentração de espermatozoides no total, morfologia e motilidade igual ou maior que os valores de referência. A aspermia é quando há ausência de sêmen ou uma ejaculação retrógrada. A zoospermia é a ausência de espermatozoides no ejaculado. Astenoteratozoospermia é quando se tem uma porcentagem de espermatozoides com morfologia e a motilidade abaixo dos valores de referência. Então, a morfologia é a teratozoospermia e a asteno é a motilidade. Oligoastenozoospermia é a concentração total de espermatozoides e motilidade abaixo dos valores de referência. Oligoteratozoospermia, quando se tem uma concentração total de espermatozoides e a morfologia abaixo dos valores de referência. Oligoastenoteratozoospermia, quando você tem
tudo abaixo dos valores de referência, sendo total de espermatozoides, a motilidade e a morfologia abaixo dos valores de referência. A necrozoospermia é quando se tem a porcentagem de espermatozoides vivos abaixo dos limites de referência. Oligozoospermia, quando você tem a concentração total de espermatozoides abaixo dos limites de referência. E teratozoospermia, a porcentagem de espermatozoides com morfologia normal abaixo dos valores de referência. Aqui está o link para vocês acessarem de maneira livre o Manual da Organização Mundial da Saúde, o meu e-mail para contato. Quero agradecer o convite que me foi feito para dar essa palestra, espero que eu tenha ajudado um pouco vocês. E qualquer dúvida pode entrar em contato nesse e-mail que eu deixei aí na tela para vocês. Obrigada.